Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão ouvindo ou assistindo esse podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dessa série que a gente está fazendo aqui no Terapia no Exterior, né? Tanto de áudio quanto vídeo, que vai estar disponível essa semana aí para vocês. A gente está fazendo uma série, então, trazendo as bases da psicologia intercultural e essa nova linguagem, né, para os terapeutas, para os coaches, para os psicólogos que nos acompanham. Então, se você ainda não nos conhece, né, nós somos o Terapia no Exterior, somos uma empresa, uma plataforma de cursos, onde a gente engloba esse mundo da psicologia intercultural e aplica ela na prática clínica e na transição de carreira, tá? Então, nos siga em todas as redes sociais e agora bora para o papo, né, meninas? Vamos começar aí falando um pouco sobre a inteligência. Hoje o nosso tema é a inteligência cultural, né? E o que quer dizer inteligência cultural no nosso universo de migração, expatriação e transição de carreira, que é os universos aqui abordados. Vocês querem começar falando para a gente o Então, que quer dizer? eu vou me apresentar, porque talvez que alguém pegou esse podcast em um segundo momento. Então, eu sou a Raiane Araújo, eu sou uma das coordenadoras e sou especialista na parte de imigração. E aí, nós somos divididas em três, então sempre vamos ter três vieses, três olhares aí a defender, né? Eu acho que é quase que um processo de defesa das nossas áreas de pesquisa. Então, eu sou a Raiane e tem a minha colega. E eu sou a Dalea, e eu vou defender a expatriação. É que é o que a gente defender, né? Vamos defender a expatriação. E que é onde essa inteligência cultural vai ser tão importante para que em cada país que esse expatriado chegue, ele tenha essa habilidade, não é, de se integrar nessa cultura nova que ele está chegando, né? E a gente está aqui hoje para falar dessa capacidade, né, tão importante para imigrantes, expatriados, refugiados, para todo nômades, todas as pessoas internacionais do nosso mundo. Isso. Eu fico pensando assim, quando você fala, né, só para quem está chegando, né, para você que é terapeuta, para você que é um profissional, nós sempre vamos falar dessa inteligência baseado na cultura que hospeda, né, e de você também que está chegando, porque às vezes a gente acha que a inteligência está associada somente a quem nos recebe, e muitas vezes esquecemos de trabalhar a nossa inteligência cultural e intercultural. Na realidade, eu vejo até muito assim, eu vejo assim, até pelos meus clientes, né, que a gente sempre pensa, se a gente não tiver uma autoconsciência, a gente sempre pensa que o outro, é mais fácil a gente ver as pessoas falando que o outro não tem inteligência cultural. Não com essas palavras, Sim. mas é muito fácil a gente ver o outro reclamar que ele não me compreende, que ele não me acolhe, que ele não isso, que ele não aquilo, mas em outras palavras a gente está dizendo que o outro não está tendo inteligência cultural em relação a gente, né? Mas é muito difícil, pelo menos na minha clínica, ninguém bateu a porta para dizer assim, Andala, eu vim aqui porque minha inteligência cultural não está muito bem desenvolvida, não é? Mas é bem esse o ponto, a gente precisa estar aberto para a gente também avaliar se a gente tem inteligência cultural, tanto como seres no mundo, se você está vivendo no exterior e se você está tendo inteligência cultural para se adaptar na cultura que você está, tanto para se você é profissional e está assistindo a gente e atendendo brasileiros ou pessoas que vivem no exterior, se você tem essa inteligência cultural para também estar percebendo as realidades, né, sendo capaz de perceber as realidades que o teu cliente está passando, né? Isso, eu acho que essa então seria a primeira definição do que é inteligência intercultural, né, ou cultural. É você conseguir comunicar com outras culturas, né, de uma forma a se fazer entendido, porque a gente também tem que nos fazer entendido, né, muitas vezes, e não só esperar que o outro nos entenda, mas é uma comunicação ali das duas partes, né, e isso ajuda tanto na adaptação, quanto acho que na vida inteira ali, morando no exterior, né, ou em todos os âmbitos que você for caminhar, porque isso vai ser muito importante. Vocês sabem que foi tão interessante quando a gente decidiu essa série que eu fui
pensar nos temas que a gente ia falar, né? E aí eu fui pensar mais no conceito de inteligência cultural, e aí eu fui ver que ali no meio do conceito, né, está incluído não só contextos culturais, mas questões de etnia e de organizações também. E sabe o que é interessante? É que uma das disciplinas que eu lecionava na universidade era cultura organizacional. Eu Ai, achei que tão legal. interessante, né? Essa coisa da interculturalidade, de certa forma, né? De cultura, já estava em mim, quando eu estava lá em Brasília, né? Eu já gostava, amava dar cultura organizacional para os meus alunos, amava essa disciplina, era das minhas favoritas, e porque eu já gostava muito de estudar culturas, né? E cultura organizacional era uma paixão que eu tinha, por conta de desenvolver a questão da qualidade no trabalho, né? Sempre gostei disso. E aí achei muito interessante isso, né? Porque aí eu vou defender a questão dos expatriados, que o expatriado enviado, né? Ele vai ter que enfrentar duas culturas aí para ter inteligência emocional. Não só a cultura organizacional, que por mais que as empresas mantenham a sua cultura, mesmo a subsidiária sendo em outro país, mas sempre tem uma pequena mudança adaptada ali para aquele país, como ele também vai se adaptar à cultura local, né, daquele país que vai ser tão diferente. Então, ele tem esse double desafio aí, não é? E é interessante, nossa, você falando da psicologia organizacional, da cultura, me veio uma alavanca aqui, que eu lembrei da faculdade, muito interessante isso. E você falando da expatriação, me veio a questão dos imigrantes, né? Não dos imigrantes no conteúdo daqueles que ficaram, né? São daqueles comportamentos dos imigrantes daqueles que vêm pela fronteira, que é a minha área maior de estudo, né? Quando a gente fala dessa inteligência intercultural, eu estava questionando, né, estudando sobre ela, que me trouxe um pouco aquele conceito das inteligências múltiplas, né? Quando a gente fala, o próprio conceito de inteligência, ele é muito amplo. E às vezes, se a gente virar para a pessoa e falar, né, você não tem inteligência intercultural, ela pode se sentir extremamente ofendida. Porque quando você não tem inteligência, é algo que te falta em nível de conhecimento. E nós, seres humanos, não gostamos de ser testados no nosso conhecimento. Então, muito cuidado você, profissional, quando for fazer esse posicionamento e falar que a pessoa não tem inteligência intercultural. Verdade. Né? Porque você pode acabar ofendendo ela. Mas hoje nós já temos essa amplitude dessa inteligência, que são várias inteligências, né? Que é não conseguir lidar muito bem com a cultura que o outro me traz. Então, eu acho que essa inter-relação, que ela é presente em todos os lugares, e aí eu vou pensar em nós três, né, nas nossas defesas, em termos de transição de carreira, a Fran ali, né, fazendo esse processo, você na expatriação, mas eu acho que a imigração, ela é um lugar que é onde eu mais me separo. Eu consigo me separar mais dessa necessidade de não precisar compreender muito a outra cultura. É onde que eu posso me proteger mais em relação a isso. Eu crio um sistema de processo de defesa. Então, se você é profissional, tem um imigrante que muitas vezes tem dificuldade com a barreira, ele vem com situações muito limitadas, né? Um dos pontos a trabalhar no processo terapêutico dele é essa inteligência com a outra cultura ou com outras culturas. Eu vou dar um exemplo sobre as meninas que trabalham na faxina. Às vezes elas entram na casa de americanos, de indianos, são várias culturas que elas vão estar entrando ali. Elas vão ter que lidar com isso. Os homens também, né, prestam muitos serviços para culturas diversas. Então, essa inteligência na prática. Então, a gente sempre vai voltar para a prática clínica. É na prática que a gente vai perceber que a cultura ela está inserida em coisas muito pequenas do dia a dia e que muitas vezes a gente deixa passar ou a gente se sente ofendido. Então, um alerta, se você está escutando esse podcast, assistindo esse vídeo, se você está ficando muito chateado com a outra cultura, se sentindo ofendido o tempo inteiro, comece a se questionar. E se você está recebendo seu cliente o tempo inteiro irritado, comece a trabalhar com ele esses conceitos. Eu tenho esse exercício comigo, assim, de entender. A partir do momento que eu comecei a me frustrar muito, eu comecei a entender. Eu falei, não, peraí. O que é meu e o que é da cultura? Por quê? Ou o que é do nativo, o que é da cultura? Porque
você pode ficar se sentindo, né, menosprezado, frustrado com muitas coisas que acontecem no dia a dia, né, no exterior. E aí eu cheguei à conclusão que não era sobre mim, era sobre a cultura. Então, hoje em dia, eu consigo separar esses dois elementos muito bem. Mas eu lembro que no início era um misto, assim, de nossa, será que estão me menosprezando? Será que. Quer ver um exemplo bem prático, que eu acho que todos que vivenciam a vida no exterior já passaram um dia. A questão deles acharem, né, dos americanos, vou dar esse exemplo, porque eles acham que geralmente os brasileiros falam espanhol, né? E aí eu ficava sempre, nossa, eu ficava brava com aquilo, eu ficava, nossa, ai, que é isso? Eles não por que a gente tem que saber tudo deles, eles não sabem nada da gente, né? E aí eu comecei hoje em dia eu fico assim, gente, não tem nada a ver isso, né? Eu estou no país deles, eu estou conhecendo, eu estou me introduzindo na cultura deles, eu passei a entender que eu que tinha que ter essa abertura. E aí, quando eles me dão abertura, eu explico que não a gente não fala espanhol, que a gente fala português, mas eu lembro que isso me machucava, porque machuca a identidade do brasileiro, né, da língua portuguesa. Então, olha só como é um aspecto, assim, muito... Você está dando um ótimo exemplo de como se transforma uma mente intercultural, não é? Porque eu acho que uma mente intercultural, como é que a gente sabe que a gente já tem uma mente cultural? É quando a gente consegue reconhecer os vieses, os estereótipos e os etnocentrismos, né? Quando a gente consegue reconhecer que a gente também tem essas coisas, porque isso faz parte da mente humana. Faz parte, todos nós temos viés, todos nós temos estereótipos na gente, não é? E etnocentrismos, a gente não é europeu branco, mas a gente vai achar que a nossa cultura também é superior e melhor. No momento que a gente reconhece isso, né? E o viés, né? Eu lembrei a tradução, que eu estava atrás da tradução de um viés que eu estava falando para vocês, é o de atribuição, né? Quando a gente começa a dizer que o problema do outro é enraizado, é um problema da personalidade dele, mas o meu não, o meu é só superficial. Então, quando o outro erra, é porque ele é burro, ou americano burro que não sabe que brasileiro fala português. Quando eu consigo ver que isso é um viés meu de atribuição e querendo achar que o americano é burro porque não sabe que fala brasileiro, eu começo a pensar, não, a diferença é que eu estou inserida numa nova cultura, eu sou internacional, eu consigo perceber que a cultura nova, mas ele nunca saiu daqui, ou ele não tem essa mentalidade, nunca foi para o Brasil, então eu sou capaz, porque eu tenho uma mente intercultural de perceber e a habilidade com a minha inteligência cultural de adaptar. Então, se ele me der um momento, eu vou explicar para ele e vou dar esse conhecimento para ele. Então, o que você deu exemplo foi de uma mente intercultural, de uma pessoa que já adquiriu a inteligência intercultural, né, capaz de enxergar um viés aí né, de atribuição, a gente pode dizer. Eu vou no calcanhar de Aquiles. Vamos lá numa dor do brasileiro. Um outro brasileiro corrigindo o inglês dele. Isso aqui eu acho que é uma das coisas que o brasileiro mais sofre, ou fazendo uma correção dele em relação a qualquer comportamento que ele tem. Porque muitas vezes o americano ele não está te corrigindo, você fala e ele tenta te entender. Mas se você estiver com o brasileiro do lado, ele vai estar corrigindo os mínimos detalhes do seu inglês. Né? Sim. E aí, como é que é o posicionamento? Como conduzir nessas situações diante da sua, né? Aí a gente vai passar para a inteligência emocional. Mas eu falo dessa inteligência do outro, porque muitas vezes é muito comum um brasileiro fazer essa crítica. Mas aí você tem que passar para a inteligência emocional de você regular os seus sentimentos, porque quando o brasileiro faz isso, vai realmente mexer com a tua autoestima. Não é? Porque aí imediatamente te leva a comparação, e comparações vão mexer com a tua autoestima, não é? Vai te trazer uma consciência de ineficácia, e isso mexe com a tua autoestima. Né? Então, por isso que é mais doloroso o brasileiro fazer uma autocrítica da sua performance, né? do E o idioma. lugar da pessoa que faz
falta de A inteligência pessoa emocional? que faz é um problema de autoestima também, porque né? ela engrandece falando do outro, né? Então, a pessoa que foi chamada a atenção, ela vai ter sua autoestima abalada. Eu falava disso na conferência, né? Que a nossa autoestima vai abalada, por isso que a gente não fala bem o idioma, a gente vai abalando o nosso senso de autoeficácia. Mas o outro que está corrigindo, ele já tem autoestima baixa e está usando o pouco de inglês que ele sabe para corrigir o outro e se sentir superior. Só que esse momento de superioridade não diz que você tem autoestima alta, diz que você está usando o outro para ter esse momento de melhoria da sua autoestima, mas que isso não significa uma autoestima equilibrada, que é o saudável, não é? Ótimo Então, ponto. aí vai precisar dessa pessoa que recebeu a crítica, uma inteligência emocional para regular seu sentimento e dizer assim, peraí, isso é um problema dele, não meu, né? Porque eu tenho o direito de errar, e se ele sabe mais, ótimo para ele, mas eu estou aprendendo, então obrigada que ele me deu, eu não vou me sentir menor por isso, né? Mas é difícil a gente regular a nossa autoestima quando a gente é criticada em público por alguém que é do mesmo país, não é fácil. E eu gosto de recomendar terapia para equilibrar a autoestima no momento de adaptação, porque são muitos ataques que o imigrado expatriado sofre no momento de adaptação, quando chega, e essa autoestima pode sofrer muito, né? O Então, senso de e aí me faz autoeficácia e de pensar, valor faz pode pensar muito nessa questão das inteligências, né? Por isso que são as inteligências interculturais, que Exato. vai estar a inteligência emocional também, né? E essa importância de trabalhar a autoestima e procurar profissionais, né, capacitados, que têm esse Sim. conhecimento, oferece esse viés no olhar, porque essa demanda, ela passa, eu costumo falar que ela passa despercebida aos nossos olhos, e ela só Sim, vai crescendo. Eu acho que chega na hora exato. que dói muito, na hora que limitou. Eu acho que quando você trava é a hora que você vai buscar a terapia, e deveria ser um pouco mais preventivo nesse E aí, processo. quando procura terapia, também já virou uma depressão, né? Quando a gente está só com autoestima baixa e aí está só ali naquela crise de ansiedade leve, assim, por conta dos freios que a baixa autoestima faz, né? Porque quando o seu senso de autoeficácia fica comprometido, você começa a ter medos, né? Exagerados. Ah, eu não vou não, porque eu não falo bem inglês. Eu não acredito que eu sou capaz, né? Então, eu vou começando a evitar as coisas. Essa evitação vai fazendo você se isolar mais e aí acaba virando depressão. E quando chega na terapia, já está nesse nível e aí já está bem mais difícil. Vai demorar mais o processo, vai pedir medicação e complicar muito mais a situação, especialmente, né, Rayane, você que é especialista da pessoa que está no processo migratório, em situação mais complicada, que não tem acesso ao sistema de saúde, por exemplo, ou que vai encontrar profissionais sem inteligência cultural no sistema de saúde, que a gente sabe que tem tanto, né? Eu estou pensando aqui na imigração, mas eu estou falando que o nosso tema, assim, a gente veio lançar, tá? A semente da inteligência intercultural. Então, vai ter mais podcast, esse aqui a gente está no nosso segundo, então nós vamos falar do outro, mas eu estou pensando muito nos agentes migratórios, né, que andam em todos os países, né? Como eles são preparados para isso, porque muitos imigrantes, refugiados, expatriados sofrem muito com esse acolhimento, o lugar é quase um lugar de juiz, né? Então, eu acho que a inteligência. Eu vou deixar a Fran fechar, porque a gente sai da inteligência e já vai entrar para o outro tema, né? Senão a gente sai e vai misturando tudo, assim. Fran, finaliza aí para a gente. Eu queria só finalizar, então, a inteligência intercultural, né, o cultural, ela tem 4 elementos. A primeira é a motivacional, aquilo que te motiva, a tua curiosidade para você se inserir nessa nova cultura. A segunda é a cognitiva, né, nesse processo de aprendizagem, você se abre para o aprendizado, você se abre para o novo, então você tem que ter a motivação, a abertura cognitiva para isso, então a gente vai falar muito de flexibilizar, né? Então, nesse processo de conhecer outras culturas, flexibilizar. A meta cognitiva
São estratégias para que você interprete a nova cultura, tá? Interpretar situações de acordo com o contexto, né? Aquilo que eu estava falando ali no sentido de separar, né? O que é Eu gosto muito de dar o exemplo de festa de aniversário, né? Você vai fazer festa de aniversário nos Estados Unidos, você não pode fazer as comidas só brasileiras. Você tem que botar uma cenoura, um pepino, uns vegetables, umas frutas, porque eles não vão comer a sua comida, né? Então, estratégia aí de inteligência, porque você tem que adaptar, né? Isso, exatamente. E a última é a comportamental, são as ações, né? Como que você age diante das culturas diferentes, né? Do novo, da novidade. Tá? Então, são esses 4 elementos aí. Vocês podem pesquisar alguns artigos científicos que têm hoje esse embasamento. E é isso, então, que a gente queria conversar um pouco sobre o que é inteligência intercultural, para que você... Só queria fechar que esses pontos que você deu é muito importante para os profissionais que estão nos assistindo, para psicoeducar os clientes, né? Porque eles não vão chegar dizendo para você que tão ruim na inteligência cultural. Mas com esses pontos, com esse caminho, ensinando a eles que com vontade, com conhecimento, com estratégias e com ação voltada com interesse para essa cultura, eles podem mudar aí a experiência deles nesse país. Exatamente, facilitar, né, esse processo. Então, essa linguagem que a gente está trazendo aqui é para que vocês adquiram mesmo esse conhecimento para colocar na prática clínica, né? Porque tudo que a gente vem falando aqui é muito importante. Se você atende um imigrante, um expatriado, um brasileiro no exterior, ou se você está indo para essa nova cultura. Então, gente, vamos fechar por aqui. Obrigada, meninas, por terem participado hoje, né? E a gente se vê na próxima semana. Toda semana estamos com novos episódios, tá? Então, não nos deixe de seguir nas redes sociais e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.